Olá, vamos para mais uma inicial, tá? No nosso programa de prática trabalhista, certo? Agora a gente vai estudar uma peça que a gente normalmente trabalha em processo civil e em também direito civil, quando a gente estuda direito das obrigações, que é a ação de consignação em pagamento, tá? Essa ação de consignação em pagamento, ou comumente chamada de ACP, ela é bastante comum, muito usual dentro do processo do trabalho, certo? Então, é que eu vou chamar a atenção de vocês para quais são as hipóteses de cabimento da ACP no processo do trabalho, tá? Primeiro aspecto, só para a gente dar uma relembrada daquilo que a gente conhece do direito comum, do direito civil, tá? E tantos outros ramos. A consignação, ela vai ser uma ação que visa o reconhecimento do adimplemento, tá? Para que o devedor ele tenha o afastamento dos efeitos da mora, tá? Em síntese, como é que funciona? Nós sabemos que toda relação obrigacional, genericamente, ela é uma relação transitória, né? Não só o credor ele tem o direito de receber, mas o devedor ele também tem o direito de pagar e de se libertar daquela relação obrigacional, sobre pena da gente estar eventualmente vivenciando um cenário do que seria uma espécie de servidão, que não é permitido dentro do nosso sistema. Então, repare só, quando há qualquer tipo de obstáculo irrazoável que não permita que esse devedor ele cumpra a sua obrigação, que ele ganhe, receba o reconhecimento do seu adimplemento, para que ele não sofra as consequências de um adimplemento imperfeito, na hipótese do atraso, tá? Para que haja o afastamento dos efeitos da mora, o sistema traz a previsão da consignação em pagamento, que ela é bastante comum em vários tipos de obrigações, não só na obrigação trabalhista, como na de natureza fiscal, como na de natureza previdenciária e tantas outras, certo? Então, os seus requisitos e as suas características, elas vão estar previstas no procedimento comum. A gente vai ter parte das suas características e requisitos prevista no tópico relativo ao livro das obrigações do Código Civil, e também o modo como ela vai funcionar no título que é correlacionado aos procedimentos especiais no Código de Processo Civil. No processo do trabalho, genericamente, ela é usada para recebimento de salário ou verba rescisória. Mas, claro, não só nessas hipóteses, tá? A gente pode ter hipóteses outras dentro do processo do trabalho em que é permitido o uso da consignação. Perdão, permitido não, em que é necessário o uso da consignação em pagamento para que o devedor, seja ele empregado ou empregador, eles não sejam compelidos de arcar com os efeitos de uma mora ou de um inadimplemento, na hipótese de inadimplemento absoluto. Vejam só, o nosso Código Civil ele vai trazer os casos em que é possível a consignação em pagamento. Tá? Então, ele indica no artigo 335, no inciso 1º, que a consignação ela vai ter lugar, ou seja, ela é cabível quando o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Vejam só, nesse inciso 1º, aqui vai ser a hipótese de que o credor ele não quer receber, tá? Ou ele se recusa a receber. Isso pode acontecer no direito do trabalho? Pode. Ô, minha gente, ó, quem tá querendo atenção, ó. Um amiguinho aí, ó, que vocês ajudaram a achar. Quem é que seria esse aqui? Qual é esse caso que o empregado não quer receber ou ele não aparece? Veja, vamos imaginar que o empregado ele acredite que ele teria direito a um valor de verba rescisória maior do que o que está lhe sendo ofertado. E ele se nega a receber aquelas verbas rescisórias. Vamos imaginar que ele entende que o valor devido era um valor bem maior, e aí, no lugar dele receber e discutir a diferença, que é possível isso, tá? Ele, por ignorância, desinformação, ou então até mesmo achando que talvez vai servir de uma espécie de pressão, tá? Enfim, não sei qual é a razão. Ele não recebe. O que é que o empregador faz? Acha bom, diz, meu Deus, fulano não quis receber. Um prejuízo a menos que eu vou ter.
e volta para suas atividades normais? Não. Senão ele vai sofrer os efeitos da mora. Ah, professora, mas o empregado ele se recusou. Ok, ele se recusou ou ele não pôde receber. O que é que o empregador tem que fazer? Depositar em juízo. Esse depósito em juízo é feito através da consignação, tá? Então vamos imaginar que o credor ele não foi no local do pagamento, ele não foi no local na homologação. Vamos imaginar que o credor ele está incapaz de receber, ele foi acometido por uma doença grave, ele está impossibilitado, tá? Vamos imaginar que eu não conheço o credor, que aqui também é muito comum no processo do trabalho, quando eu tenho, por exemplo, o óbito do trabalhador. Então, houve o óbito do trabalhador, o empregador, para ele se assegurar, é prudente que ele faça a consignação, porque aquele crédito ele vai pertencer aos sucessores. O empregador, ele consegue afirmar categoricamente quem são os sucessores, quem são os herdeiros daquele obreiro? Não necessariamente. Então, é mais seguro que seja feito esse depósito, né? Vamos imaginar que eu não sei onde o credor está, que aqui é o exemplo clássico do empregado que supostamente abandona o emprego. Fulano nunca mais vai trabalhar. Pronto, não preciso pagar nada a ele. Precisa. Você vai ter que configurar o abandono de emprego, que seria uma hipótese de justa causa. Feita essa configuração dentro do prazo legal, realizar a consignação, né? Quando a gente tem dúvidas sobre quem deve receber aquele pagamento, ou se houver algum tipo de litígio no objeto do pagamento. Então, observe só, eu tenho várias hipóteses que vão me permitir utilizar desse procedimento judicial, que grosseiramente a gente conhece como depositar em juízo, para que haja o afastamento dos efeitos da mora para aquele devedor, tá? E aqui eu vou poder tanto fazer o depósito e a consignação não só de valores econômicos, como também de objetos, de coisas corpóreas, certo? Então, observe. Vamos imaginar que o empregado normalmente ele recebe em cheque o seu pagamento. O que é que o empregador ele tem que fazer? Na consignação, o empregador ele vai pleitear a realização de depósito, tá? E esse depósito ele vai ser realizado no prazo de 5 dias. Se ele não for realizado nesse prazo de 5 dias, o processo ele vai ser extinto. E aí, eu vou ajuizar outra vez. Beleza, você até pode, mas será que o prazo entre esse novo ajuizamento ele afasta os efeitos da mora? Que mora, professora? Aquela que a gente viu nos nossos primeiros dias, que é a multa do artigo 477, que é aquela exigência que a gente tem que o pagamento das verbas rescisórias ele deve ser realizado até 10 dias após o final do contrato de trabalho. Então, veja, o empregado sumiu. Beleza, eu caracterizei o abandono de emprego, mas dentro desses 10 dias eu fiz o depósito? Não. Então, além de você pagar a rescisão, você vai ter que pagar a multa que é de um salário contratual. Ou seja, não é uma multa baixa, né? Ela é uma multa de um valor considerável, tá? Então, assim, você vai utilizar o procedimento para se eximir dessa mora, certo? Dos efeitos dessa mora. Se, por sua vez, o empregado ele recebe o salário via depósito bancário, então aqui o que deve se fazer é pleitear na consignação que seja feita a declaração de que aquela quantia que foi depositada, ela quite integralmente as obrigações do empregador. Então, o empregador ele também vai fazer a consignação. Só que no lugar de pedir autorização para a realização desse depósito, para que esse trabalhador ele levante o depósito, o empregador ele vai apresentar o comprovante desse depósito que foi realizado em conta de titularidade do credor, certo? Ou seja, tem que ser na titularidade do credor. Aqui eu tenho que conhecer naturalmente o credor, né? Obviamente. Não pode ser na conta da esposa, na conta de um filho, na conta de um cunhado, de um vizinho, de um colega de trabalho, que não vai funcionar. Você vai anexar o comprovante de pagamento e aí, sendo feita essa declaração, essa procedência da consignação, é quitado integralmente esse contrato de trabalho, certo? Então, a gente vai ter esses cenários. Se eventualmente eu nem pago o trabalhador, o obreiro, via depósito bancário, ou nem uso cheque, tá?
ou não uso esse pagamento de dinheiro vivo. Se eu estou num caso de abandono de emprego que eu não tenho a conta de titularidade desse trabalhador. Se eu estou num caso de que eu não sei quem é o credor, né, na hipótese, por exemplo, de falecimento do obreiro, em que os sucessores é que vão fazer jus a essas verbas. Nesses casos aqui, você vai ingressar com a ação, você vai realizar o depósito judicial, certo? E esse depósito judicial, ele vai ter que ser realizado no prazo de até 5 dias, tá? Então, eu digo que o depósito tem que ser judicial porque, após o ajuizamento da ação, o próprio PJE, ele vai lhe informar o número de processo, certo? Com aquela numeração única de processo, é possível que você faça esse depósito a partir do próprio site da Caixa Econômica. Tá? Então, aqui vai ser um depósito em conta judicial, que é uma conta vinculada a esse processo, que a movimentação ela só vai ser feita com autorização do juízo, certo? Então, o juiz é que vai, por meio de alvará, de autorização legal, determinar a movimentação daquela conta, tá? Feita a ação de consignação em pagamento, qual é o comportamento que o réu ele pode ter, né? Os reclamados, eles podem ter os pretensos credores. Primeiro, aceitar a quantia que foi depositada, e aqui nesse caso você vai ter a extinção da ação com resolução de mérito. Segundo, ser revel, ou seja, ele não respondeu à ação, ou então ele não compareceu à audiência, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma presunção de veracidade de tudo aquilo que foi alegado na inicial, o que permite ao julgador realizar um julgamento antecipado da lide, né? Inclusive quitando, certo, aquela obrigação originária que provocou a ação, ou o reclamado ele pode apresentar a defesa. Nessa apresentação de defesa, ele vai poder alegar todas aquelas matérias que estão previstas no artigo 544 do CPC. Então, ele pode indicar, por exemplo, a insuficiência do valor que foi depositado, né? Ou a insuficiência do valor que lhe foi disponibilizado. Aí, aqui, pode ser realizado pelo consignante uma complementação desse depósito no prazo de até 10 dias, ou, certo, a gente vai ter a situação de discussão da ação. Então, quando eu digo assim, ele vai dizer que o depósito está insuficiente. Claro, não adianta só ele alegar em sede de contestação que o depósito está insuficiente. Esse depósito é insuficiente quanto? Tá? É 1.000, 2.000, 3.000? Beleza. 1.500 de insuficiente. Está faltando 1.500. Então, eu vou alegar via contestação e insuficiência e eu vou pedir via reconvenção o 1.500, que é a diferença que falta. Então, eu preciso utilizar dessa reconvenção se tiver algo que eu pretenda pedir para esse consignante, que é o autor da ação. A partir dessa característica, a gente vai ter um outro ponto nesse tipo de procedimento especial, que é a sua natureza dúplice. Eu vou ter que, dentro da ação, se eu tiver uma sentença de procedência, eu vou ter uma quitação da obrigação, tá? Uma quitação do empregador, genericamente. Se eu tiver uma ação de improcedência, uma decisão de improcedência, eu tenho uma condenação para que o autor da consignação, que a gente vai chamar de consignante, ele deposite a diferença devida, certo? Claro, se essa diferença ela tiver sido pedida via reconvenção, certo? E aqui um outro ponto que eu acabei não colocando nos slides, mas assim, só para chamar a atenção de vocês, o autor da consignação a gente sempre vai chamar de consignante e o réu a gente vai chamar de consignado, tá? Se acontece a reconvenção, em razão dessa natureza dúplice, aquele que era consignante, ele vai ser consignante e reconvindo, e o consignado, ele vai ser consignado e reconvinte, certo? Porque ele pediu algo. Então, ambos serão autor e réu na mesma demanda, tá? Não há que se falar em pedido contraposto, certo? Porque independente do valor da causa, a ação de consignação, ela é um procedimento que vai ser uma espécie de procedimento especial, né? Então, que vai correr genericamente como se procedimento ordinário fosse, tá? Então, aqui não vai ter procedimento sumaríssimo ou procedimento sumário, tá? E um outro ponto, se houver a reconvenção, só para que a gente entenda, assim, na prática, aquela audiência de conciliação, ela vai ser
adiada, ela vai ser remarcada, porque eu vou ter que dar agora uma oportunidade para que o consignante reconvindo conteste a reconvenção do consignado reconvinte. Então, você remarca a audiência de conciliação para que seja apresentada uma contestação da reconvenção. E no momento futuro é que a gente vai ter a audiência de instrução, eventualmente, tá? Também não é incomum que seja realizado dentro do processo do trabalho uma quitação parcial na primeira audiência, né? Então, aquilo que é incontroverso, normalmente é possível que as partes elas já acordem, né, e o julgador ele libere aquele valor que é incontroverso e a ação ela remaneça na sua discussão acerca das parcelas que são controversas, certo? Então, basicamente, isso é o que a gente tem para falar sobre a consignação em pagamento. A sua estrutura também é muito simples, tal qual foi a estrutura do inquérito. Então, eu vou expor no endereçamento, né, a regrinha de competência, lembrando sempre, regra geral, local da prestação de serviço, fazer a qualificação da parte autora e da parte ré, colocando sempre endereço completo, CEP, se houver e-mail, você menciona, tá? Indicar o endereçamento para percepção de notificações, de intimações, o nome da ação, qual seria o fundamento. Nos fatos e nos fundamentos jurídicos, a gente vai indicar quais são as razões que levaram aquele devedor a consignar a quantia, né? E expor a quantia de modo detalhado. Isso é importante, certo? Principalmente se a gente tiver num caso de verba rescisória, que você vai ter várias parcelas que vão compor aquele valor total. Então, é importante que você indique, por exemplo, dias trabalhados, X reais, férias, X reais, 13º, X reais, para que não haja dúvidas, tá? Nos pedidos e nos requerimentos, sempre pedir a notificação, né, do demandado, que nesse caso a gente vai chamar de consignado, para comparecer à audiência e apresentar a defesa, se desejar, né, sob pena de revelia e confusão, produção de provas, que é aquele requerimentozinho genérico, os honorários de sucumbência e o pedido específico, ele vai ser a procedência referente à consignação da quantia, tá? E aqui você vai dizer se precisa de abertura de conta ou não, ou você vai indicar que já foi feito pagamento na conta de titularidade daquele credor, enfim, você vai expor isso para que ao final você libere o consignante das suas obrigações. Logo, é como se você estivesse pedindo, através dessa ação, a quitação geral daquele contrato de trabalho, tá? Quitação geral daquela obrigação, que seria uma obrigação de natureza trabalhista. O valor da causa vai ser o valor que está sendo consignado e a gente faz aquele fechamentozinho tradicional, né? Termos em que, pré-deferimento, local, data, nome do advogado, AB, etc. Tá? Então, tá aqui o exemplo de uma, né, com a estrutura para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que funciona. Observem aqui a qualificação completa, endereço com CEP, certo? Ação de consignação, a qualificação também do consignado, que no caso aqui seria o empregado. Um resumo, né, de fato, né, e de pedido, fundamento jurídico muito básico, então não precisa fazer um tratado, né? Então, consignado foi admitido dia tal para exercer as funções tais na empresa tal, recebendo como contraprestação de suas atividades o valor de tal e etc e tal. Foi concedido aviso prévio, depois houve a rescisão do contrato de trabalho, sendo designada uma data para homologação, a pessoa ela não compareceu, certo? E não apresentou justificativo. Repare só como é que funciona esse objeto. Ó, para eximir-se da multa pelo atraso e a garantia de quitação da rescisão, então o consignante ele vai propor essa ação, né? Então você vai sempre indicar o saldo de salário, 13º, férias vencidas, férias proporcionais. Isso aqui porque nesse caso aqui, que seria o nosso exemplo, ele está depositando verba rescisória. Como eu já disse a vocês, pode ser feito depósito de várias coisas, né? Não só quantia. Como, por exemplo, eu posso fazer o depósito da carteira de trabalho do trabalhador, se ele não apareceu, se ele sumiu, esqueceu a carteira de trabalho. Pode o trabalhador fazer o depósito de um objeto, então de uma quantia que ele deva ao empregador, um objeto, por exemplo, uma ferramenta de trabalho, um instrumento de trabalho tipo um notebook. Então, ele pode fazer essa realização do depósito, tá? E aqui você vai pleitear, né, o ajuizamento, né, da ação,
para que seja reconhecido a quitação, tá, desse consignante e liberar o consignante, ou seja, liberar o devedor daquela obrigação originária. Então, como eu falei para vocês no início da aula, o principal objetivo aqui da consignação é um efeito liberatório. É para dizer assim, você não deve mais nada, tá? Então, essa aqui seria a ação de consignação e pagamento. Espero que tenha sido clara para vocês, certo? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Bons estudos a todos.